Olá, nobres vassalos. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski, Lucas Ocas, e neste vídeo falarei aqui para vocês sobre mercenários. Sim, falarei para vocês sobre o guerreiro que vendia sua capacidade de lutar. Primeira coisa, o termo mercenário vem da palavra merce, que em latim antigo significava comércio. Então, eles eram chamados de mercenarium em latim. Aí depois virou mercenário para o português. E, lógico, recebeu sua derivação para cada uma das línguas. Mas que nada mais são do que aqueles que lutam por dinheiro ou que vendem sua capacidade de lutar. Pelo menos essa era a definição original. Posteriormente passou a significar também aquele que luta por interesse, ou aquele que luta para ter maior vantagem. Mas isso é uma adaptação que veio depois. Então vamos nos ater à ideia do mercenário como o guerreiro de aluguel. E é uma prática que existe desde muito antes da Idade Média. Pelo que consta, no Ocidente, esses guerreiros já existem desde a Grécia Antiga. E tiveram seu auge na Roma Antiga. Pois se parar para pensar, o exército profissional assalariado romano era um exército mercenário, uma vez que ele recebia para lutar. Ele não lutava por, eu amo meu país, ou eu estou defendendo minha terra como é o senhor feudal. Não, eles lutavam porque recebiam para isso. Era a profissão deles lutar, mas a profissão em troca de um pagamento. Não a profissão como nobre, porque ele era dono da terra e a profissão dele era defender a própria terra para que ele pudesse locá-la para outras pessoas. Então, daí surgiram os mercenários. Mas, obviamente, eles não pararam por aí. Os mercenários foram importantes na época romana e na anterior a Roma? Foram. Mas também foram muito decisivos durante a Idade Média. E por que isso? Como eu já falei anteriormente, muito tempo atrás no vídeo sobre os nobres, o nobre era aquele que era guerreiro por excelência, por natureza. Ele era aquele que era guerreiro por natureza, por excelência, mas que era guerreiro por proteger o próprio território, a própria terra. No caso do mercenário, ele era o guerreiro que lutava por outro, não por si próprio. E como que surgiam mercenários na Idade Média? Já que você já falou, em Roma era uma profissão, assim como é hoje, porque se parar pensar, todos os soldados que temos hoje no Brasil, que no mundo ocidental no geral, acho que a exceção da Suíça, porque a Suíça tem uma relação assim de cada indivíduo é um soldado e por isso ele ganhou uma arma em casa, ele não ganha dinheiro para lutar, mas se tiver que lutar para se defender, ele vai lutar não a troco de dinheiro, mas a troco de proteger a própria vida. Acho que isso é uma característica só da Suíça no mundo moderno. Na maior parte dos países, soldado, força armada mesmo, é remunerada, então é mercenário. O que é mercenário? Porque vem um cara, contratou e tem um contrato fixo, um salário. Na Idade Média, como vocês bem sabem, a coisa não era tão simples assim. Manter um exército profissional pago era uma coisa difícil, uma vez que o sistema monetário da Idade Média era um sistema muito mais simples do que o que possuímos hoje ou o que existia na Roma Antiga. Não estou falando de sistema de trocas de comércio, estou falando de sistema monetário. Comércio sempre houve e sempre vai haver, enquanto houver atividade humana. Mas, em função de como se configurou o mundo na Idade Média, ao invés de moedas, as pessoas usavam ouro para troca, prata, metais preciosos, para trocas de grande valor, e para de pequeno valor usavam uns commoditiezinhos lá que eles tinham à disposição mais facilmente. Como eu já expliquei antes, conseguir desses metais preciosos que eram utilizados como moeda era uma pequena raridade. Contratação frequente por metais seria uma coisa muito cara e impraticável na maior parte do mundo naquela época. Então, os mercenários da Idade Média, eles não eram como uns soldados. Todos são mercenários, como eu já expliquei, mas eles não eram funcionários fixos que recebiam salário todo mês, que nem são os soldados hoje. Mas eles eram pagos por serviço. Fazendo uma analogia bem porca aqui, é como se eles fossem um prestador de serviços. Acho que essa é a melhor definição que eu consigo imaginar. Você precisa de um serviço na hora, você vai lá e contrata o cara. Mas você não mantém um contrato fixo, eterno com ele. Você paga enquanto ele estiver fazendo um serviço para você. E era assim que funcionava com os mercenários da Idade Média. E quem eram os mercenários da Idade Média? Aqui nós temos dois tipos muito diferentes, muito únicos que aconteciam. Dois não, vamos pegar 3 tipos. Haviam 3 tipos básicos. Os civis, que aprendiam a lutar, mas que não tinham terras para defender. Por exemplo, imagina só. No feudo lá havia o senhor feudal, a família nobre que defendia o feudo, e havia os camponeses que, trabalhavam a terra e produziam a comida e pagavam uma parte pro senhor feudal para poder viver lá em segurança e coisa assim. Só que aí um filho de camponês lá no meio tinha uma inclinação maior a ser um guerreiro, um lutador. Só que ele não era nobre, ele não era da família nobre lá da região. Então ele não poderia entrar para as forças do nobre. O que acontecia com ele? Se ele se tornasse um bom guerreiro de verdade, as pessoas vissem valor na arte da guerra dele, ele se tornaria um mercenário, onde ele poderia ser contratado por alguém que tivesse dinheiro, seja um nobre, a igreja ou alguma guilda, sei lá,
para fazer um serviço para eles. Então, esse era um tipo de mercenário, um civil que dominava as artes da luta. Aí nós tínhamos também mercenários bárbaros. Novamente, não estou querendo depreciar os demais povos europeus em relação ao povo latino. Quando eu me refiro a mercenários bárbaros, eu me refiro quando alguém de um povo contrata um guerreiro de outro povo. Mesmo porque os 4 tipos de povos europeus, além do povo latino, mas principalmente entre os nórdicos, porque entre os celtas e eslavos já era mais comum, a arte da guerra já era mais direcionada aos nobres, ou ao que eles acreditavam a similaridade à nobreza, aqueles que já era mais puxado para eles. Os germânicos, mais pro início da Idade Média, também poderiam ter essa característica que os nórdicos tinham, mas como eles foram cristianizados muito rápido, passaram a aderir ao sistema latino do feudalismo, do senhor, seu único guerreiro, se tornou mais raro. Então isso acabou sendo mais comum entre os nórdicos, pois entre eles não tinha muito disso. O fato de não precisava ser um guerreiro para ser um nobre para ser um guerreiro. Então, mas poderia acontecer com outros povos também. O que acontecia? Por exemplo, o Império Bizantino contratava guerreiros nórdicos em troca de pagamento em ouro, prata, para eles servirem como guerreiros. Eles não eram nobreza do império ou coisa assim. Esse é o segundo tipo de mercenário, o mercenário de origem estrangeira, ou de origem bárbara, como eles atribuíam na época. E temos o terceiro tipo de mercenário, que este se deu muito mais pro final da Idade Média do que pro começo, que são os nobres sem terra. Sim, sem terras existiam em outra época, que lógico que não eram um movimento político naquela época. Os sem terra daquela época eram os segundos, terceiros, quartos, quintos filhos, ou até mais, filhos de nobres, aqueles que não herdaram a terra dos seus pais e que por algum motivo não conseguiram a terra como vassalo de algum parente ou amigo. Então, estes, nem como pequenos cavaleiros ou barões, conseguiram a terra. Só que estes dominavam a arte da luta, porque cresceram em meia nobreza. Nobreza, já falei, significava o guerreiro profissional, só que o guerreiro profissional defendia a terra. Então eles dominavam toda a arte do combate, mas não tinham uma terra própria para defender, porque não a herdaram. Então, estes são os nobres sem terra, que viraram mercenários também. Por que mais comuns pro final da Idade Média do que pro começo? Porque no começo da Idade Média ainda havia muitas terras, ainda havia muita guerra, ainda morria muita gente, ainda era muito fácil substituir alguém que morresse. A igreja ainda não estava saturada no começo da Idade Média, então todos aqueles filhos que não iam conseguir herdar nada eram mandados para a igreja. Quando não conseguiam nem se tornar vassalo de ninguém ou cavaleiro de ninguém, ou não iam para uma cruzada, eram mandados para a igreja, né? No final a igreja ficou mais saturada e não pôde absorver tanto nobre, né? Então por isso, em função da maior disponibilidade de terra no começo da Idade Média e menor no final, saturação ao longo dela, eles foram se tornando mais comuns no final. E esses eram os 3 tipos de mercenários comuns. Geralmente, os arqueiros mercenários ou balestreiros mercenários costumavam advir da camada civil da sociedade. Já os demais advinham ou do estrangeiro ou dessa nobreza sem terra. Não que não houvessem nobres sem terras que virassem balestreiros ou arqueiros, mas era mais comum entre os civis, porque por serem armas mais simples de serem utilizadas, mais baratas de serem produzidas e mais fáceis de serem adquiridas e permitidas por não nobres mediante ao senhor feudal. Lógico, o cara que morava numa fazenda em algum recanto do feudo provavelmente não ia ter nenhum impedimento para ter uma espada em si, mas com certeza seria muito mais fácil um cara do feudo explicar um arco do que uma espada para o senhor feudal dele. Então por esse motivo eles eram mais comuns entre os civis que aprendiam a lutar. E também por serem armas de uso de caça, de outros usos também, né? E estes eram os mercenários. Agora, uma observação importante. Quando a gente ouve comentar de mercenários na Idade Média, a gente sempre ouve falar de legiões de mercenários, exércitos de mercenários e coisas assim. Porém, na verdade, essas coisas eram relativamente raras e quando ocorriam perante as guildas e grandes associações comerciais que tinham dinheiro para pagar. Por quê? Mercenários eram caros, principalmente os bons ou os bem equipados. Sim, era caro pagar um guerreiro mercenário para lutar por você. Porque afinal ele estava dando a vida dele em risco e ele não está defendendo uma coisa que é dele. Então ele espera ao menos ser bem pago por isso. Afinal é uma profissão de risco, né? E como não era tão comoditizado como é hoje, era meio que um prestador de serviço, sem falar na dificuldade de transporte para lá e para cá e coisa assim, os serviços deles eram caros. Então eram muito raras as legiões mercenárias ao longo da Idade Média, porém elas ocorreram principalmente sob o comando da Guilda dos Comerciantes de Veneza ou sobre a Liga Hanseática, né? Agora, sob o comando de reis e nobres, esquece. O uso de mercenários era muito raro para eles, mais comum para reis do que para nobres em si, porque reis geralmente chefiavam guerras maiores do que apenas pequenos nobres, mas ainda assim
eram raros, era meia dúzia, eles não tinham batalhões de mercenários para enviar em grandes guerras por aí. Eu diria que a única exceção disso foram os arqueiros ingleses, que estes sim eles tinham batalhões para poder enviar. Foi o único caso que eu consigo imaginar de reis utilizando mercenários em larga escala. Fora isso, eram muito raros perante o uso da nobreza. Até porque a nobreza é a classe profissional é uma classe profissional de guerreiros também. É bom lembrar isso. Eles não teriam por que pagar para alguém lutar por eles se eles já lutam. A menos que realmente estivessem precisando de reforços. Então, por isso era raro entre eles. Eu acredito que acho que por esse vídeo não tem muito mais o que ser falado, porque eu já expliquei basicamente o conceito do que é um mercenário, de como surgiu, de onde vinham os mercenários da Idade Média, e até de como eles eram utilizados em si. Então, eu vou parar por aqui e acredito que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Se gostaram, deixe seu like, obrigado e até a próxima.